nós vamos falar aqui com relação aos cuidados, nós estamos falando de leitura, né, de ler, mas quais são os cuidados na hora de ler? Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Marcos Massotti, ele é oftalmologista. Bom dia, seja bem-vindo, Deus abençoe. Assunto bom de hoje, né? Bom, conforme eu estava observando, a pauta dá para falar uma semana. Dá mesmo, é tanta novidade, é tão gostoso falar de leitura, mas na hora de ler, quais são os cuidados que devemos ter? Olha, em primeiro lugar, a postura, né? A postura diante do livro, a postura diante do computador, uma boa iluminação, né? E ter certeza que você não está com nenhum problema de visão, algum problema, uma falta de óculos, uma boa correção visual, né? A postura com o livro, o que seria, hein? Às vezes a Olha, gente é tem uma dúvida, posição né? confortável, Qual né? que é a distância, né? Perto, longe? Existe isso ou não? Existe Assim, uma distância média, que a gente considera normal da maioria da população, que é entre 30 e 40 centímetros, né? Uma altura confortável, a incidência da luz. o livro mais baixo, né? Ou não Exatamente, necessariamente? numa altura média, né? Com os braços semi-flexionados, né? Nem muito esticado, nem muito Aqui, próximo. ó, pega um livro aqui para mostrar para a gente como é que é mais E, ou menos o que de a gente deveria preferência, fazer. com a incidência de uma luz eficiente por trás de você, né? De frente para a superfície que você está lendo. Né? Isso seria o ideal. Evitar ler, por exemplo, deitado ou mal acomodado, né? Porque isso pode gerar dores e até mesmo ter um desempenho pior na leitura. Tem gente que é tão apaixonado por ler, ou talvez não tem tanto tempo, acaba lendo nas viagens, ônibus, metrô, enfim, isso é prejudicial? Olha, não é prejudicial, a gente não pode dizer que isso vai deixar sequela, causar doença, mas isso pode causar desconforto em algumas pessoas por causa do movimento, né? Então a gente tem já dificuldades com letras muito pequenas e com o movimento do trem, do carro, isso pode gerar algum tipo de borramento das letras e ter um cansaço visual mais precoce, né? Você tem um desempenho de leitura pior, né? Porque durante o movimento, o seu olho já tem uma quantidade de movimentos que são os movimentos sacádicos. Junto com o movimento do automóvel, do trem, fica muito mais difícil, né? E para o organismo interpretar já é mais difícil. Você está sentado, as imagens estão passando lá fora, né? E você está lendo aqui ao mesmo tempo, está parada, gera um cansaço, gera desconforto, com certeza. E aí a gente está falando também de leitura hoje pela tela, né? Pelo computador. São os mesmos cuidados que deve ter? Qual que é a diferença de ler um livro, né? Impresso de uma tela? Há diferença? É mais prejudicial? Como que tem que ser o comportamento para quem lê mais pela tela do que pelo livro? Então, com certeza, e a gente observa isso na prática clínica do consultório, hoje é muito frequente a queixa de cansaço visual no computador, né? E cada vez a gente vê mais jovens com esse tipo de queixa. Primeiro porque a luz, o excesso de luz, a radiação que a tela emite, além de ter o cansaço natural da leitura, também propicia um maior ressecamento dos olhos. Ah, tá. Então, o ressecamento dos olhos, além de gerar desconforto, ardência, vermelhidão, pode gerar também imperfeições na visão. Porque Ficar assim, as letras embaçadas, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, porque o filme lacrimal, ele funciona como uma correção da superfície dos olhos, né? Então, o filme lacrimal, ele atua formando uma película como se fosse uma lente de contato e corrigindo pequenas imperfeições da visão. E isso, com o ressecamento ocular, você vai ter uma perda dessa correção que o filme lacrimal proporciona. Então, vai ter um desconforto maior e isso no computador é mais acentuado. Quais são as dicas importantes para quem lê muito, quem fica direto muito no computador? A princípio, existe um tempo de leitura? Como é que é isso? Não, na verdade, quando a pessoa sentir o desconforto, cada pessoa vai determinar o seu tempo de leitura. A gente sabe que no computador esse tempo costuma ser menor, esse tempo de cansaço vem mais cedo. E as mesmas dicas, né? Boa iluminação, evitar muito contraste, né?
leia no computador com a sala apagada, sem luz. Agora, o principal é observar essa questão da lubrificação ocular, né? Pessoa que usa muito computador, é bom ter acesso a um colírio lubrificante. Indicado pelo oftalmologista. Isso, exatamente. Procurar o seu oftalmologista de confiança para indicar um colírio lubrificante que seja seguro, nunca comprar em farmácia sem indicação do médico. E procurar ter certeza de que não existe nenhum defeito de refração, né? Pessoa que tem hipermetropia, os astigmatismos. O que eu tenho percebido também é que o uso do computador, como é hoje uma rotina de muita gente, né? Às vezes a gente passa horas no computador, tem mostrado para a gente que as pessoas percebem pequenos erros de refração, que talvez se a pessoa não tivesse esse tipo de rotina no computador, não percebesse, né? Então, às vezes, 0,25, 0,50, que é uma quantidade de grau pequena, as pessoas já têm queixa porque estão esforçando mais durante o uso do computador. Quando que a pessoa percebe, porque às vezes, diante do computador, você sente a vista, como você diz, cansada, ou às vezes, né, seco. Quando que a pessoa tem que já procurar um profissional? Porque às vezes ela fica lá na rotina do dia a dia, mas eu sinto isso todo dia, né? Mas quando que ela vermelhidão, né? Tem muitas pessoas com os olhos vermelhos. Quando que isso já é um indício para que ela procura o oftalmologista para ajudar, para avaliar? Exatamente. Todo tipo de condição que esteja limitando aquela pessoa na atividade que ela deseja realizar, o que ela gosta de fazer, ela tem que procurar o auxílio médico, né? Porque pode ser um indício. Então, a pessoa começa a ler, ou no livro, ou no computador, começa bem, daqui a alguns minutos começa a embaralhar tudo. Então, é um indício de que a gente tem que dar uma olhada, tem que fazer um bom exame oftalmológico. Que, diga-se de passagem, não basta simplesmente fazer exame de óculos, tem que fazer um exame completo, porque é um sinal de alerta, né? O normal seria não acontecer nada e a pessoa conseguir ler à vontade. Se ela não está tendo esse tipo de comportamento, é porque alguma coisa está errada. Muitas pessoas dizem que, chegado aos 40 anos, é importante que as pessoas procurem oftalmologista. Isso é real ou é só um comentário? Um boato, né? Um boato. Não. Chegou aos 40 anos, porque tem gente que quando chega aos 40 anos, o braço começa, né, ficar pequeno, aí você começa a ler meio assim, né? Exatamente. É verdade? A idade define isso? É verdade. Ou não? Isso vai de pessoa a pessoa? É muito comum. Então, uma pessoa normal, que não tenha nenhum tipo de doença ocular, que não tenha grau, não tenha óculos, quando chegar por volta de 40 anos, às vezes um pouquinho antes ou um pouquinho depois, ela vai perdendo o poder de focalização para perto, né? Isso é natural de todo ser humano, né? Então, isso é verdade, não é um mito, não. Todo ser humano normal, que não tem nenhuma doença nos olhos, vai ter uma redução no poder de focalização para perto. A partir dos 40 e poucos anos. Olha, que legal. E a gente tem que, com isso, corrigir, né, pequenos erros de refração para que ela possa ler naturalmente. E também é importante fazer um exame bem detalhado, porque a partir dos 40 anos começam a aparecer, ficam mais comuns, né, doenças oculares. Então é uma boa oportunidade para a gente fazer um bom exame oftalmológico. Ok, doutor, vou ter que ir lá no seu consultório, viu? Você ainda vai demorar, né? Não vou, não. Já cheguei na época certinha, tá? Obrigada, viu? Tchau. Já que é real, preciso ir lá. É real. Muito obrigada, viu, Tchau. Eu que agradeço. Obrigada pelas informações.